singer-songwriter, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um jeito diferente de tocar e cantar que eu chamo de som em linhas. Os assuntos desse vídeo vão ser basicamente o conceito por trás desse nome, som em linhas, o resultado sonoro que o som em linhas pode trazer para a tua música e um passo a passo para executar as tuas linhas. Primeiro deixa eu te contar de onde surgiu isso. Eu sempre fui apaixonada pelo violão. Comecei a tocar pitoquinha com uns 10 anos de idade. E aí fiz aulas durante vários anos. Tive um ótimo professor que chama Davi Moreira. O Davi me estimulava a tirar as músicas de ouvido e me trazia muita coisa para ouvir, tipo Tom Jobim, Ivan Lins, e foi daí que veio a minha vontade de compor também. Daí passou o tempo, segui o caminho da música profissionalmente. Fiz faculdade com ênfase em canto lírico, mas segui tocando violão e cantando música popular. Quando terminou o período da faculdade, eu voltei a me dedicar mais ao violão. Achava que precisava melhorar minha técnica, ter mais swing, essas coisas. Então fui fazer aula com outro grande cara chamado Felipe Azevedo. Com o Felipe fiquei estudando 3 anos. Fiz algumas coisas de técnica de violão clássico, estudei bastante música brasileira e inclusive passei por um método que ele mesmo desenvolveu e que chama Tamborilando Canções. Nessa vivência eu comecei a me encorajar a usar o violão de uma forma mais elaborada, tipo não só tocando os acordes, mas fazendo umas firulas, enfeitando as músicas. E achei sensacional a experiência. Isso abriu a minha perspectiva do que era possível fazer no violão. Mas o fato é que eu nunca me senti instrumentista. Na verdade, eu até tentei estudar do jeito tradicional, digamos, estudando escala, estudando harmonia, a natureza dos acordes. Por causa da faculdade de música, eu consigo intelectualmente entender todas essas coisas. Então sim, eu tive uma base muito importante de técnica no violão, na voz e mais tarde no songwriting. Isso é muito importante para as coisas que eu consigo executar hoje. Só que, por eu já ter internalizado esses aspectos técnicos, na hora que eu vou de fato criar um arranjo e compor, as coisas tendem a sair de forma mais intuitiva. Eu vejo que é muito bacana buscar o equilíbrio entre o domínio técnico de todo esse estudo que a gente realiza e a expressão intuitiva genuína, o que o pessoal chama de inspiração. Eu acho que isso é fundamental para a música acontecer. Agora, o meu desafio nesse vídeo é decodificar e te mostrar como é que eu cheguei nesse processo que eu chamo de som em linhas. O som em linhas, mais do que uma imagem, é uma sensação, uma percepção que eu tenho de como a música acontece, de que os elementos daquela música acontecem em linhas. Para que isso fique mais claro, vamos acompanhar o raciocínio. Vamos considerar que tu criou uma música usando violão, o que é comum aqui no nosso caso de songwriters. Essa música é formada por uma letra, uma melodia, que carrega a letra que tu escreveu, e os acordes, que são o que a gente chama de acompanhamento normalmente. Neste contexto, os acordes são um conjunto de notas que soam simultaneamente no violão e que servem de base para essa tua melodia. Esses acordes que tu escolheu vão ser levados para a tua banda. Aí lá tem o cara do baixo, da bateria, do teclado, da guitarra, e toda essa galera vai tocar os seus respectivos instrumentos, tomando por base esses acordes. Nesse processo, cada músico vai criar a sua linha a partir desses acordes. Portanto, o caminho é violão, banda. O som em linhas, por outro lado, é o caminho inverso. Como eu não tinha uma banda e comecei a ter que me apresentar sozinha, o que eu fazia era imaginar as linhas da banda primeiro, e aí reproduzir essas linhas no violão. Como eu só tinha o violão, eu achava que simular o som da banda, do baixo, da batera, da guitarra, tudo junto, criava uma atmosfera interessante e rica para todo mundo que ouvia. E eu passei a aprimorar minha técnica para conseguir executar essas linhas que eu imaginava na minha cabeça ou ouvia num determinado arranjo. O que eu sinto que eu busco no violão é justamente fazer ele cantar, é achar essas diferentes linhas
e entrelaçar as coisas de uma maneira que fique interessante, não só para mim que estou executando, mas para quem ouve também. O que eu quero acrescentar na tua perspectiva é um jeito diferente de pensar. Se tu trabalha com uma banda e tu compõe usando essa perspectiva do som em linhas, tu já pode chegar para os músicos com uma visão bem mais objetiva quanto às ideias que tu quer colocar naquele arranjo. Isso com certeza contribui muito para o processo criativo do grupo, porque todo mundo vai estar mais consciente do que cada linha está fazendo. Agora, a pergunta que não quer calar: como é que eu construo essas linhas? Eu bolei um passo a passo aqui para a gente começar. Eu vou usar como exemplo um arranjo que eu fiz da música Billie Jean, que se esparramou na internet, é o meu hit. O primeiro passo, então, é identificar os acordes da tua música. Mesmo que tu não saiba exatamente o nome do acorde ou exatamente as notas que compõem esse acorde, o legal é tu perceber a forma da tua mão. Então, aqui no caso de Billie Jean, é um Fá sustenido menor e um Si menor, a base da harmonia. Então, She was more like a beauty queen from a movie scene. I said don't mind, but what do you mean? I am the one. E aí segue o baile. Depois que tu identificou os acordes, o próximo passo é identificar ritmos predominantes. Agora que a gente vai quebrar os acordes. No caso de Billie Jean, a gente tem 3 linhas acontecendo em paralelo. A linha da bateria, a linha do baixo e a linha do teclado. No caso de tu estar compondo alguma coisa, não necessariamente tirando um arranjo de uma música que já existe, tu pode usar o mesmo processo, pensar nos acordes que tu tá fazendo na tua música e começar a imaginar linhas de baixo, linhas de bateria, para trazer isso pro violão. Quando a gente descobre tudo isso, o próximo passo é treinar as linhas em separado. Tu viu que cada linha tem a sua dificuldade técnica e o seu próprio padrão rítmico. Então, por isso é bem importante que as linhas fiquem bem sabidinhas, bem treinadinhas, para que tu consiga depois juntar elas. Mas não tem como juntar as linhas se a gente não treinar elas em separado antes. Feito isso, vamos para o quarto passo, que é mapear pontos de contato. Aqui que está o pulo do gato. Ao mesmo tempo em que as linhas acontecem em paralelo dentro da música, existem momentos em que elas se cruzam, que é o que eu chamo de pontos de contato. É nesses momentos que a gente vai começar a prestar atenção, porque é isso que começa a ficar mais desafiador no violão, porque a gente vai ter que mapear esses pontos de contato e tentar tocar essas linhas simultaneamente. Não é nada que tu não consiga fazer com um pouco de disciplina e um pouco de treino. Mas se tu visa o resultado e lembra de como isso pode ficar bem interessante para o teu ouvinte e para ti mesmo, nesse prazer de tocar, tu chega lá. Um bom exercício para isso é pegar o padrão rítmico mais estável, ou seja, aquele que provavelmente vai ser tocado pela bateria no teu arranjo ou na tua composição, e executar ele cantando uma segunda linha de um outro instrumento. Então, no caso de Billie Jean, a coisa mais estável é a bateria. Então, eu acabei treinando dessa forma. Executei o padrão. Depois que esse padrão está super treinado, eu penso. Ou seja, eu tô cantando a linha do baixo só para eu entender como é que essa linha se encaixa dentro do padrão rítmico da bateria. Outro exemplo é a bateria e o teclado. Pá, 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 pá,
seja, isso está me ajudando a perceber como é que as linhas se relacionam e onde é que elas se encontram. Agora a gente tem que achar uma maneira de colocar isso no violão. Então, depois que eu já mapeei tudo e entendi aonde estão os pontos de contato, eu preciso de fato executar a música com todas as linhas. No caso do Billie Jean, eu fiquei algum tempo tentando fazer o baixo e a bateria funcionar. E eu acabei desenvolvendo uma técnica de bater na corda porque acontece exatamente o mesmo ritmo, né? Então eu tive que desenvolver um jeito de que desse isso e soasse isso aqui ao mesmo tempo. Então eu bato exatamente nessa corda e abafo as outras cordas com o indicador. Isso eu explico mais em detalhe numa outra videoaula que é especial do Billie Jean, que tu pode acessar em algum link dessa página. Isso é a deixa para o nosso quinto passo, que é treinar. Leva um certo tempo para tu conseguir coordenar todas essas coisas e achar essas soluções criativas para resolver esses pontos de contato entre as linhas. Mas não é nada desesperador, nada que tu tenha que dizer, ai, não é para mim, não consigo tocar, blá, 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 blá. Estamos chegando ao fim dessa videoaula e eu quero recapitular contigo os tópicos que a gente viu hoje. Normalmente, a gente compõe num caminho violão-banda, mas no conceito som em linhas, a gente pode imaginar a banda no violão. Por que isso é bacana? Gera um resultado rico para performance solo, além de te dar mais ideias para trocar com os músicos que trabalham contigo. Os passos do som em linha que a gente viu. O primeiro, identificar os acordes da tua música. O segundo, identificar padrões rítmicos predominantes. O terceiro, treinar as linhas em separado. O quarto, mapear os pontos de contato entre as linhas. E o quinto, treinar. Pensa como esse bichinho aqui pode conter a banda inteira e pode te fazer tão feliz de conseguir executar um monte de música e um monte de ideia legal com uma estrutura tão pequena. Foi assim que eu fiz para conseguir tocar isso.